Senador, bom dia. Bom dia. Com agenda aqui em Teresina hoje. Com agenda em Teresina. Pode até divulgar a sua agenda, por favor. O senhor lembra? Nós vamos ter agora na zona norte de Teresina e à tarde ali na região também na região do Buenos Aires. Aqui em Teresina. Bom, senador, ontem nós estivemos aqui com o candidato Mão Santa, do PSC, e ele tem sido muito incisivo e batendo nessa questão dos 12 anos da administração, das últimas administrações, e falando muito, relacionando a administração do PT aos seus 2 mandatos como governador. O senhor volta agora nessa disputa, depois de disputar a Prefeitura de Teresina em 2012, não obteve sucesso nas urnas, e volta colocando o seu nome à disposição da população do Piauí para um 3º mandato de governador. O que muda das outras administrações para cá? Olha, primeiro, estranho seria se o Mão Santa estivesse elogiando, tá certo? Ali a gente tinha uma realidade completamente diferente. Nós tínhamos o Piauí numa situação em que havia uma desorganização muito grande da máquina administrativa, muito atrasada. Me lembro, a folha de pagamento era controlada manualmente. Nós tínhamos atrasos de salários. Assumi o mandato em janeiro de 2003 e tinha que pagar os salários de setembro, de 2002. Nós tínhamos situações em que a capital recebia num dia, o interior 30 dias depois. Tínhamos assim, um quadro de servidor muito desorganizado. E por que isso impacta no desempenho do Estado? Porque o Estado é um grande prestador de serviços. Ou seja, o Estado presta com exclusividade serviço de segurança, serviços de saúde complementar com o setor privado, serviço de educação complementar com o setor privado, enfim. E ele não conseguia fazer este atendimento. Lembra o que era, na época, essa situação de urgência, de emergência? Havia um descompasso entre as necessidades da população e o atendimento. E na infraestrutura, além de não ter, nós tínhamos 66 municípios com estradas asfaltadas, que era só o bagaço. O que era ir daqui em direção ao sul, ao norte do Piauí? Era uma bagaceira só. Então nós tivemos que fazer uma operação completamente de emergência, de urgência. Bom, o que aconteceu é que nós organizamos o Estado diante daquela realidade. A folha de pagamento veio para um patamar, mesmo com reajuste de servidores, já concursado, com escola de formação, que permitiu o Estado voltar a ter capacidade de investir, de tomar empréstimos, que prosseguiu com o meu sucessor. Hoje me preocupa novamente a desorganização. No momento em que você desorganiza, veja a situação da segurança. Caótica. Você acha que desorganizou de quando para quando? Ele para ser mais correto, mais de metade do ano passado para cá. Por que o senhor acha que isso aconteceu? Olha, até o ano de 2012, os dados das prestações de conta, a folha de pagamento do Estado eu deixei em 43% da receita e o limite, o que a lei de responsabilidade fiscal exige, é 46%, não é? Como o ideal, não passar de 46%. Quando chega em 48%, você já começa a ter alerta da parte do Tesouro, começa a ter problema no recebimento de repasse, e hoje nós chegamos a 53%, 54%. Porque houve contratação eleitoreira. Essa é que é a realidade, ou seja, o Estado precisando... Mas no atual governo? O Estado precisando do anterior, já chegamos ao final do ano ultrapassando de 50%. Não é? E o outro continuou contratando. São contratações através de concurso? É o que era. Como era que funcionava o Estado? Isso está sendo questionado. Como era que funcionava o Estado até o ano de 2002? Um governo assumia, demitia um monte de gente que o outro tinha botado, colocava os seus. Eu me lembro ali, o primeiro conflito político que eu tive em 2003, com minoria na Assembleia, eu disse, não vou fazer isso. Nós só vamos contratar, vamos calcular o que precisa em cada área. Essa escola precisa de quantos? Tinha escola com 15 vigia. Essa era a realidade do Estado. Tinha escola que precisava de 2 professores de História e tinha 8, 10 professores de História. Sim, mas estão trabalhando? Não estão trabalhando. Com isso, o senhor significa dizer que é preciso, o senhor foi eleito Tinha gente nos Estados Unidos, tinha gente na Europa, tinha gente em São Paulo. O senhor vai enxugar a folha se o senhor for eleito?
demitir servidores, tirar da folha servidores que estão hoje? Todos que estiverem contratados ilegalmente, o que a lei manda fazer? Tá certo? Aliás, isso aí eu acho que nem vou fazer, porque o que vai acontecer? Depois da eleição, lamentavelmente, foram pessoas, isso é uma humilhação, são pessoas que são contratadas para virar cabo eleitoral, tá certo? Quando terminar a eleição, numa linguagem de povo, pega um pé na bunda. Essa aqui é a verdade, porque não aguenta. Como é que vai fechar o ano? Como é que vai fechar o ano? Então, não tenha dúvida, terminou a eleição, ou a gente tem atraso de salário no Estado, ou a gente vai ter demissão. É o que vai fazer. São cerca de 16, 17 mil. Eu soube que estão tirando da folha e estão passando para um arranjo através de uma contratação que já está sendo investigado. Quer dizer, essa forma de querer enganar, absurda, lamentável, que a gente está vivendo. O Estado tem que ser pensado do ponto de vista do povo. Candidato. Se for pensar do ponto de vista do político, do eleitor, ele se desmancha, ele se desorganiza. É ruim para todo mundo. É ruim para o próprio servidor. O servidor tem que entrar para o concurso, pela porta da frente. O número de quadro, do extra quadro chamado quadro provisório, todo governo no mundo tem que ter. Por exemplo, uma professora assume o cargo de diretora da escola. Ela vai passar um período ali como diretora. Então, você não precisa fazer um concurso para a vaga dela. Você ali contrata alguém provisório, a Universidade Federal faz, todos os setores faz. Quando termina o mandato dela, ela volta para o seu lugar, aquele cargo provisório, e encerra o contrato. Mas isso é 5%, 6% da folha de pagamento. Nós estamos falando de 25% da folha de pagamento aproximadamente. Agora, candidato, o senhor tem falado bastante, abordado bastante nos programas eleitorais sobre a questão de segurança, prometendo até o Piauí voltar a ser o estado mais seguro do país. Porque já foi. Bom, mas a pergunta é o seguinte, o governo assegura que no período atual já incorporou, já ampliou mais a força policial militar do que nos seus 7 ou quase 8 anos de governo. Eu só faço um complemento, a questão do que já foi, senador, também tem a questão das drogas, que aumentou muito, né? Então, mas veja só no mês de agosto foram assassinados no Piauí 73 pessoas. Você tem ideia do que são 73 corpos estendidos? É disso que nós estamos falando. Tá certo? Nós tínhamos meses... Mas o senhor responsabiliza o Estado? Mas é claro. Quando eu assumi o mandato lá atrás, em 2003, era 16 homicídios para cada grupo de 100 mil. O Piauí, a situação era grave, era crime organizado, era pistolagem, só para lembrar como é que era a situação do Estado. Solução. Nós fomos melhorando. Primeiro, contratação de pessoal. Segundo, colocar em operação e dar condições de trabalhar. Além de ter pouco policial, eu estou viajando pelo estado e aqui também em Teresina, os policiais sem condições de trabalhar, enganando os policiais. Os soldados foram fazer um curso, 400, para poder se tornarem cabos e sargentos. Aí, pum, cancela. Corpo de bombeiro, cancela a promoção. Você vai criando um desânimo, um desrespeito, que aquilo traz para baixo o quadro de pessoal. Ou seja, no Piauí, em 2008, 2009, não é dado meu, é dado do Ministério da Justiça, é dado que pode ser analisado e comprovado. Teve 8 homicídios para cada grupo de 100 mil pessoas no Piauí. O Piauí, naquele período, foi o estado com menos homicídio do Brasil. Era o ideal? Não. Teresina, se matava em Teresina por ano, 117 pessoas por ano, que era elevado, tá certo? O ano passado foram 286 assassinatos só na capital. Você fala no reforço da polícia militar. Agora, como fazer para desarmar militar a população e civil, que está cada vez mais armada, armas nas mãos de como jovens, é que se faz, 12, 13, 14 anos? Como é que se faz o desarmamento? Com operação policial. Não se tem jeito. A forma que se tem é essa. Agora, além disso, a gente vinha fazendo outros trabalhos. A escola de tempo integral, para que a juventude fique estudando de 7 da manhã até às 17 horas. É parte desse programa. A política sobre drogas. Combater o traficante, mas, do outro lado, cuidar do dependente químico. Não é? Fizemos aqui experiências exitosas. Ajuda a reduzir o número de drogados. Não é? Cuidar da família. Quando a gente coloca a condição da família ter renda,
é para o pai, a mãe ter moral de botar comida na mesa, de poder dar conta das suas contas, cuidar da sua família. Quando um pai, quando uma mãe não supre a necessidade da sua família, ele começa a perder moral, começa a perder a responsabilidade. Então, ter uma casa, sair do aluguel, garantir as condições, não é, de atendimentos naquilo que é essencial, é parte de um projeto social. Então, o que nós vamos fazer é cuidar, eu quero cuidar da segurança e da saúde, que também, com emergência. Eu talvez tenha que decretar urgência e calamidade no primeiro mês de mandato. Talvez tenha que pedir força nacional do governo, enquanto a gente organiza o Estado, enquanto a gente faz concurso, enquanto forma, enquanto coloca em campo, mas eu não posso deixar ver pessoas do meu Estado, não é, banalizar o assassinato, o roubo, o furto. Eu estou andando pela cidade, você é assaltado, o cara já deixou o dinheiro separado, a pessoa sai de casa, já leva o dinheiro do bandido separado. É disso que nós estamos falando. No segmento de obras estruturantes, o que o senhor propõe? Por exemplo, energia, há uma deficiência grande, uma reclamação muito grande do setor produtivo, atração de empreendimentos para dinamizar a economia. E o Porto de Luiz Corrêa, que também está em debate no estado do Piauí e que tem entrado, inclusive, no debate de caso de polícia. O senhor foi 2 mandatos de governador, de senador, o senhor não conseguiu articular. A diferença é que foi no meu mandato, depois de 23 anos parado, que o Porto voltou para o Estado, que estava com o setor privado do Ceará, com a Inácio, e que estava em obras. Por que não o Centro de Convenções, deixei em obra, o Porto deixei em obra, Uticabana em obras, paralisou ali quando eu saí. Tem que perguntar quem ficou aí, 4 anos e meio depois que eu saí. Eu fui governador em março de 2010. Quem está me criticando tem que responder. Eu tenho que voltar para poder fazer acontecer, para poder concluir não tem o que nós deixamos. De não liberação de recursos federais nessa obra, por exemplo? O PT não, poderia deixamos não com ter dinheiro. contribuído. Deixamos com dinheiro. Por que terminaram a Poticabana? Porque tinham dinheiro. Por que terminaram várias obras, não é, que nós deixamos? Porque tinham dinheiro. O Porto... E por que não terminaram o Porto e o Centro de Convenções? O Porto e o Centro de Convenções, por que não foi concluído? E tem que perguntar quem me sucedeu. Mas ficou dinheiro? Ficou dinheiro? Ficou o dinheiro. A Caixa Econômica Federal, outro dia, eu apresentei a declaração de que ficou o dinheiro. Provavelmente não dá mais, porque ficou desatualizado. Lá teve um problema que foi o seguinte, foi o que me explicaram lá os técnicos da Caixa Econômica. A empresa construtora, o Estado, contrata para quem vai executar. Ela colocou uma coluna em um local diferente do projeto. Você tem que sentar com a empresa, refazer. É assim que Senador, se faz. Nós temos mais 2 minutos, eu queria falar sobre a saúde. O senhor falou sobre a saúde aí, que é um aspecto importantíssimo. Mas eu quero só dizer aqui para o Polivaldo, assim, eu acho que a mudança dos governos anteriores para cá está exatamente na economia. Eu sou confiante, nós vamos derrubar a liminar do pré-sal, confiante que a gente tem condições de aprovar a reforma na questão do ICMS na origem e destino, isso ajuda o Estado, mas temos que focar em investimentos para fazer crescer a economia, cuidando do pequeno especialmente, rearticulando o Emater e um conjunto de outros articuladores, integrando com a academia para que a gente tenha as condições desse trabalho e com o setor privado, né, com o setor bancário, ampliando financiamentos e com a infraestrutura necessária na área de transporte, energia, comunicação, enfim. Em relação à saúde... O senhor vai abrir de novo o hospital de urgência do HGV? Isso foi uma coisa bastante discutida nesse momento. Faria do mesmo jeito. São 27 estados no Brasil. Me cite onde é que tem um hospital de clínica junto com o pronto-socorro. Piauí era uma exceção. Agora, tinha que fazer os investimentos, que eu deixei também, o pronto-socorro. Nós fizemos a primeira etapa, era para fazer a segunda. Está aberta e ninguém critica isso. Tem uma unidade de urgência e emergência 24 horas no Renascença. Pronto, equipado, tem dinheiro federal para fazer funcionar e não faz funcionar. Por quê? São Raimundo Nonato tem lá uma UPA, uma unidade de pronto atendimento 24 horas, que é um hospital de urgência. Por que não funciona? Era para fazer em Parnaíba, por que não funciona? É para fazer em Floriano, por que não funciona? Para fazer em Picos, por que não funciona? É isso que eu vou ter que fazer. O que o povo está dizendo? Não é? É que precisa de um gestor que tenha a responsabilidade de fazer aquilo que é urgência para o povo. Quando você pensa em povo, você olha... separa o da segurança, separa o da saúde, separa o do social e faz aquilo que é importante para a população. É assim que vamos governar, se Deus quiser. Obrigada, senador Wellington Dias, candidato do PT à reeleição, pela entrevista, conversa aqui com a gente. Bom dia para o senhor. Bom dia.